Queridos irmãos, queridas irmãs, e nessa segunda-feira, dia 27 de setembro, hoje celebrando a festa de São Vicente de Paulo, esse grande santo da caridade que desperta-nos também para essa consciência do cuidado com o outro, do amor que se faz caridade, queremos trazer a palavra de Deus, o Evangelho da vida, que nos chama também a reconhecer o bem no outro e não nos fecharmos na rigidez entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho da liturgia de hoje, Lucas, capítulo 9, versos 46 ao 50. Surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Sabendo o que estavam pensando, Jesus tomou uma criança, colocou-a perto de si e disse-lhes: quem recebe em meu nome esta criança, recebe a mim mesmo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Com efeito, o que entre vós for o menor, esse é o maior. Tomando a palavra, João disse: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque não caminha conosco. Jesus respondeu: não proibais, pois quem não é contra vós é a vosso favor. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, a liturgia de hoje, o Evangelho de Jesus, corrige dois erros ou dois equívocos presentes na vida dos discípulos e na nossa vida. Os discípulos, mesmo caminhando com Jesus, eles ainda tinham uma mentalidade, primeiro, egoísta, fechada, e também um desejo de grandeza, de prepotência, de ser maior do que os outros. Então hoje o Evangelho vem corrigir-nos dessas duas tentações, o desejo de grandeza e o fechamento. Primeiro, eles discutiam entre eles quem era o maior. E Jesus, tomando uma criança, exemplifica para eles que no reino de Deus, o maior é aquele que entra no final da fila e serve a todos. Portanto, ser grande para Deus não é ser superior às pessoas. Ser grande para Deus é se fazer servidor e servidora, assim como Jesus fez. Jesus, na humildade, se fez servo e na servidão se fez grande. Podemos lembrar aquele texto da carta de Paulo aos Filipenses? Jesus, sendo da condição divina, se esvaziou, tornando-se homem, fazendo-se servo, assumindo a cruz. E por isso, Deus o elevou o mais alto do céu. Só seremos grandes diante de Deus se nos fizermos pequenos diante das pessoas. Só seremos grandes diante de Deus se fizermos servos uns dos outros. Porque o próprio Deus escolheu o caminho da pequenez para revelar a sua grandeza, o seu amor. E por fim, o outro equívoco dos discípulos é que eles tinham uma mentalidade fechada e pensavam que somente
quem estava com eles podia usufruir da graça de Deus. Quem estava fora do grupo não prestava. Até hoje, nós temos essa tentação ao fechamento. Muitas vezes, só conseguimos ver o bem no nosso grupo, no nosso partido político, na nossa igreja, na nossa família ou em nós mesmos. Como é difícil reconhecer o bem nos outros. E Jesus ensina os discípulos a não se fecharem. Olha, quem não está contra vocês, está a vosso favor. Ou seja, é preciso reconhecer o bem nos outros. É preciso compreender que há pessoas, que há grupos fora do nosso que também faz o bem. E como dizia Santo Agostinho, se alguém faz o bem, se alguém é capaz de amar, certamente é movido pelo Espírito Santo. Porque só podemos fazer o bem, só podemos amar movidos pelo Espírito Santo. Portanto, se ele é movido pelo Espírito Santo, também é dom de Deus. Não podemos proibir. Então hoje, nós vamos pedir a Jesus, nesta reflexão, nessa meditação, que Ele nos ajude a vencer toda a prepotência, todo o desejo de grandeza, assumindo-nos o caminho da pequenez e do serviço. Que Ele abra o nosso coração para que nós possamos reconhecer o bem nos outros e não nos fecharmos nesse exclusivismo que muitas vezes cria polarizações, que muitas vezes gera violência e até morte. Esse não é o caminho de Jesus. O caminho de Jesus é o caminho do serviço, é o caminho da pequenez, é o caminho do reconhecimento que nós temos o bem, mas que também outros podem fazer o bem. Isso não significa negar a nossa identidade. Não. Temos uma identidade clara, mas é preciso nos abrir aos outros. É preciso nos abrir ao diálogo, à acolhida, ao reconhecimento de que nós não somos os donos da verdade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor desperte o nosso coração para reconhecermos que o Espírito Santo sopra onde Ele quer. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia, fiquem com Deus.